Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no gabinete e queria compartilhar com vocês sobre mais algumas medidas que nós iremos adotar em relação ao coronavírus, ao Covid-19, principalmente a questão da abertura ou não do comércio. Bom, nós estamos adotando todas as medidas possíveis para o controle e a proteção da nossa população nesse combate ao coronavírus, inclusive fazendo ampliação de leitos de internação, ampliação de leitos de UTI, a lavagem das ruas, das instituições, dos locais, estabelecimentos onde tem mais aglomeração, onde mais tem fluxo de pessoas, todas as pessoas que chegam na cidade, na rodoviária ou no terminal urbano, no terminal dos ônibus circulares. Nós também estamos adotando o termômetro digital para o controle na medida que nós tiramos ali, se a pessoa aparentar febre ou tiver a temperatura alta, já é acionada a ambulância encaminhada na unidade de saúde. Mudamos o fluxograma de atendimento dos nossos postos de saúde, das unidades de saúde da família, o atendimento da UPA. Estamos trabalhando no novo hospital no Grande Hotel com 56 novos leitos. Esse hospital fica pronto, inicia as atividades agora na quarta-feira, nessa semana. E em relação à questão do comércio, nós tivemos uma enquete que nós fizemos perguntando o que a população achava mais ponderada a medida sobre abertura ou não. Nós tivemos 67% de 3.500 votos que fizeram, e cada voto individualizado, só podia votar uma vez por cada IP, por cada computador ou celular. Desses 3.500 votos, 67% dizendo da importância que seria abrir o comércio com algumas medidas restritivas na questão da saúde. E mais 26% considerando a não abertura do comércio a medida mais sensata. Depois fizemos uma reunião, porque diversos empresários criaram grupos no WhatsApp, em torno de quase 800 empresários criaram grupos no WhatsApp sobre a reivindicação da abertura do comércio, sendo que muitos deles, há um tempo atrás, eles queriam o fechamento e, inclusive, fizeram uma pressão grande para que fechasse o comércio, obrigasse o fechamento do comércio. E aí muitos deles agora reivindicando a abertura do comércio. E nós fizemos uma reunião na semana passada, ouvindo alguns dos empresários representando toda essa classe. Inclusive com representantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e dos órgãos técnicos, principalmente da saúde. Nessa reunião, nós ficamos de analisar cada ponto sugerido, cada abordagem de cada setor e a possibilidade de criarmos critérios, limites e, de alguma maneira, a abertura do comércio. E que faríamos esses estudos, inclusive fecharíamos o estudo hoje, na segunda-feira, para apresentar o decreto amanhã. Mas neste período, nós observamos que a população de Ourinhos está, muitas pessoas, achando que estamos numa normalidade. Filas absurdas, sem nenhum cuidado, nenhuma precaução, em bancos, supermercados, lotéricas, entre outros estabelecimentos que são considerados de serviços essenciais. Isso fez com que os nossos casos subissem muito
cada dia subindo mais. E de ontem para hoje, praticamente dobramos o número de casos. Então, hoje nós temos 9 casos confirmados, em torno de 100 pessoas suspeitas sendo monitoradas, 27 pessoas aguardando exames, 5 pessoas na UTI, incluindo uma jovem, um adolescente, praticamente uma criança de 13 anos, na UTI entubada, e já com 4 mortes. Nos assusta porque 25% das mortes que estão acontecendo no Brasil são de pessoas abaixo dos 60... Não, a taxa de letalidade das pessoas abaixo de 60 anos é de 25%, mesmo sem apresentar nenhuma comorbidade, nenhuma outra doença ou nenhum outro sintoma que possa agravar caso contraia o vírus do coronavírus, o Covid-19. E isso assustou bastante. Nós estávamos hoje à tarde, a tarde inteira, fechando o decreto aqui. Estávamos montando o decreto na possibilidade de abrirmos o comércio com diversas limitações, restrições e critérios dentro da saúde, de órgãos técnicos da saúde, da nossa comissão de saúde do Covid-19. Estávamos avançando muito, praticamente pronto, quando chegou esse novo cenário, esse novo quadro de hoje da situação do Covid-19 na cidade de Ourinhos. E com muita serenidade, muita responsabilidade, nós não abriremos mão de mantermos o isolamento na nossa cidade. Aliás, amanhã estaremos decretando a calamidade pública na cidade de Ourinhos e fazendo no decreto mais restrições ainda para esses estabelecimentos considerados de serviços essenciais, para que tenham mais critérios de proteção à saúde da nossa população. Para que supermercado não fique como está ficando hoje. Que tenha um número limite de pessoas dentro do supermercado. Nós iremos colocar o dobro, pode entrar no supermercado o dobro de funcionários existentes. Então, se tiver trabalhando 20 funcionários, pode entrar 40 pessoas no máximo dentro do supermercado. E se tiver pessoas aguardando lá fora, o empresário vai ser obrigado a criar ali uma fila respeitando o distanciamento de 2 metros pelo menos. E vai ter que cumprir isso. Todos os funcionários precisam ter a sua proteção individual, sua máscara, álcool gel, inclusive para as pessoas que adentraram o estabelecimento. Estou muito preocupado com a situação de como a população não está atenta a essa pandemia que Ourinhos também apresenta neste quadro de hoje, que me assustou bastante, e não vou abrir mão, por mais que falem o que quiserem falar, mas eu prefiro manter a serenidade, a segurança da saúde, da vida das pessoas, preservarmos e protegermos o cidadão de bem, a vida humana, a saúde de crianças, de jovens, de idosos que precisam ter essa consciência do momento que nós estamos atravessando. Em relação aos empresários, contem com o poder público para criarmos outras alternativas, como já conversamos sobre algumas possibilidades. Continuaremos sempre abertos ao diálogo, de forma transparente, mas neste momento seria muita irresponsabilidade, seria agir de forma totalmente impensada, colocando as questões econômicas acima da saúde e da vida humana, e isso eu não vou fazer. Assuma as responsabilidades e nós vamos cobrar da nossa população que faça a sua parte também. O vírus
essas pessoas que estão confirmadas na cidade, que já praticamente de um dia para o outro nós dobramos a quantidade de pessoas com o Covid-19, com o coronavírus, nós temos hoje já 5 pessoas na UTI, estão comprometendo já a estrutura de saúde. Esperamos que amanhã ou daqui uma semana esse quadro mude e possamos em breve ter a abertura do comércio. Mas neste momento precisamos ter responsabilidade, serenidade e muita sabedoria em cuidar do nosso povo. É assim que nós vamos trabalhar e é assim que nós vamos agir e cobrar ainda mais da nossa população para que se cuide, para que se proteja. Porque da forma que está avançando na nossa cidade, o vírus, essas pessoas que foram confirmadas, o vírus não foi em pessoas que viajaram ou que criaram acesso, contato com outras pessoas. O vírus está circulando na cidade. E conversando com pessoas da saúde, pessoas que entendem, lendo matérias, assuntos, estudos de outros municípios e de pessoas médicos, infectologistas da área, aconselham, recomendam para que nós não abramos mão deste isolamento neste momento. Nós precisamos controlar este vírus na nossa cidade. Por isso, as pessoas de risco, ainda mais, fiquem em casa. Se forem sair por extrema necessidade, se protejam. Se protejam. Além disso tudo, nós recebemos uma nota pública do Ministério Público Federal, aconselhando e dizendo de forma muito clara que todo agente político, todo prefeito, todo gestor público será responsabilizado por afrouxar este isolamento, a quarentena, e será responsabilizado por improbidade administrativa se essas medidas de afrouxamento da volta de comércio, da volta das atividades não essenciais e o aumento de casos, sendo que o município não tem a estrutura mínima necessária para o atendimento daquelas pessoas que necessitarem da saúde pública. Por isso, mais uma vez, nós, de forma muito transparente, muito verdadeira, nós tínhamos um cenário na última quinta-feira que estávamos caminhando para criarmos um decreto com restrições e uma nova abertura, mesmo que em dias alternados, do nosso comércio. Mas dentro deste quadro, falando inclusive com o Ministério Público, com o promotor da cidade, falando inclusive com alguns empresários que estavam nos cobrando a abertura do comércio. A partir do momento que nós colocamos a situação atual, que a partir do momento que nós colocamos a quantidade de pessoas que foram contaminadas com esse vírus, que o vírus está circulando, que nós temos 5 pessoas na UTI, temos uma jovem, uma criança praticamente de 13 anos de idade na UTI entubada, nós não podemos, de forma impensada, ir na contramão. Não faz sentido nenhum, com todo esse quadro, subindo os casos confirmados, casos suspeitos, nós abrirmos o comércio nesse momento. Por isso, agiremos com firmeza, com coragem, com medidas duras, mas preservando o bem mais precioso que é a nossa vida, que é a vida humana da nossa população, das nossas crianças, dos nossos idosos. Inclusive, estamos também já lançando um aplicativo que para todas as pessoas que tiverem casos suspeitos, que já são monitoradas, nós criaremos um aplicativo com um software, com um sistema de gestão na Secretaria de Saúde, onde nós vamos conseguir controlar esse raio da pessoa, se ela realmente está cumprindo com o isolamento domiciliar. Porque o que a gente observa é pessoas que apresentam quadros, sintomas, que pode ser sintoma de gripe, sintoma de dengue. Aliás, a dengue, para se ter uma ideia, se não tiver o apoio da população, a responsabilidade de todos, a colaboração de todos, nós vamos chegar numa epidemia de dengue
Nós já passamos de 120 casos de dengue na cidade. E pelo menos 90% desses casos na cidade são casos de focos dentro das residências das pessoas. Ou seja, responsabilidade da pessoa, o morador, de cuidar da sua casa, de não manter ali a água parada. Mas o que a gente tem observado é que não é a água só que está ficando parada, as pessoas estão paradas. Então precisa sim ter a responsabilidade de todos. E, da mesma forma, nós vendo essa situação, esse crescimento, pessoas que estão sendo monitoradas com suspeita, elas precisam ter este controle maior de estar em isolamento domiciliar. Tem pessoas que não estão respeitando o isolamento domiciliar. Então, tem pessoas que sabem que precisa cumprir e ficar esses 14 dias para ver se não é o Covid-19, se não evolui esse quadro. E a gente vê que essa situação não está sendo limitada ou não está criando nas pessoas a responsabilidade de ficar em casa, de respeitar não só a sua própria vida, mas do próximo, dos seus familiares. Então nós vamos, a partir de amanhã, decretar calamidade pública no município. Vamos restringir ainda mais, com critérios ainda maiores, para os serviços essenciais de lotérica, agências bancárias, como nós já tivemos reuniões com os setores, supermercados, e vamos cobrar a responsabilidade dos donos desses estabelecimentos. E pedimos para a nossa população: respeite a sua vida, respeite a vida de quem você ama. Vamos controlar essa pandemia, esse vírus. Vamos nos isolar neste momento. Empresários, estou à disposição, continuo aberto ao diálogo para que nós busquemos alternativas juntos para outras ações, para viabilizarmos de forma econômica, ativa, o nosso município, para que ainda a gente consiga movimentar, criar alternativas do delivery, aumentar isso com outros critérios, mesmo com outros tipos de produto, não só a questão da alimentação, que é mais fácil o delivery. Vamos com criatividade, com muita fé, com muita responsabilidade, serenidade, vamos enfrentar essa crise. A dengue, como eu disse, nós praticamente fazendo sozinho, mas a população precisa fazer a sua parte. Mais de 720 casos. 720 casos. Para ser mais preciso, 728 casos de dengue nós temos na nossa cidade hoje. E o Covid-19, o coronavírus, de um dia para o outro, praticamente dobramos o número de casos confirmados. Temos mais 27 pessoas aguardando o teste no Adolph Lutz, no Instituto Adolph Lutz. Temos 5 pessoas na UTI, sendo uma criança, uma jovem de 13 anos de idade, entubada. Então não tem justificativa nenhuma, não tem nada que faça a gente mudar este momento para que abramos o comércio novamente. Ou a população entenda o momento que a cidade passa, que o país atravessa, que o mundo está enfrentando, ou a gente vai restringir ainda mais, respeitando o que o Ministério de Saúde fala, o que os nossos técnicos de saúde falam, que é a preservação da vida. Eu não vou abrir mão de nós cuidarmos e protejamos, que seja uma vida que a gente consiga salvar, vale muito mais do que esse risco em abrirmos o comércio nesse momento, nessa situação apresentada na cidade de Ourinhos, do vírus circulando do jeito que está. Por isso, queria compartilhar com vocês. Criamos ainda mais medidas, como eu disse, nós iremos monitorar as pessoas em casos suspeitos, sabendo se estão cumprindo isolamento domiciliar ou não. E vamos continuar todas as nossas medidas, ampliando
a nossa estrutura de saúde, os equipamentos públicos de saúde, os nossos leitos, ampliando os nossos profissionais, como nós ampliamos a quantidade de médicos. Vamos continuar firmes nessa luta contra o coronavírus e com a nossa responsabilidade de representar a nossa população e preservar a vida humana, preservar a nossa sociedade. E, mais uma vez, continua aberto ao diálogo, de forma transparente, verdadeira e próxima da nossa população, ouvindo a todos e buscando adotar, ouvindo e sentindo as intuições de Deus, tomarmos as melhores medidas para a proteção e a manutenção da nossa cidade dentro de um ritmo possível para que a gente não tenha ainda mais prejuízo e ainda mais casos de morte por causa desse vírus na cidade de Ourinhos. Que Deus nos proteja. Peço mais uma vez, de todas as formas possíveis, com sentimento do amor, do respeito, da empatia. Cuide da sua vida, cuide da vida de quem você ama. Vamos fazer a nossa parte. A gente sabe, pelos estudos apresentados, que ficar em casa, o isolamento, a gente bloqueia esse vírus circulando na cidade. Então vamos aguentar mais um pouco. Nós vamos buscar alternativas, como eu disse, continua à disposição dos empresários para buscarmos alternativas. Vamos dar toda a situação, condição para que a população não passe fome. Nós estamos oferecendo cestas básicas. Ninguém em Ourinhos vai passar fome. Nenhuma família vai ficar sem comida na sua mesa. Nós estamos fornecendo cesta básica. As contas, pode atrasar as contas, porque já foram todas revistas e ninguém vai cortar a água, ninguém vai cortar a luz, porque não pode. Então, vamos agora nos cuidar. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, para que a gente possa construir um futuro ainda de esperança. Que Deus nos abençoe e continue firme, com responsabilidade, atuando aqui em favor do nosso povo, da saúde da nossa população e dando todo o respaldo necessário a toda a nossa sociedade, a todos os setores. Vamos enfrentar com união, com respeito, com amor, com responsabilidade e com muita paciência, gente. Chegou o momento de vencermos essa luta. E é com o apoio de todos que nós vamos conseguir superar o quanto antes e em breve, se Deus quiser, fazermos um outro vídeo anunciando a abertura do nosso comércio e da economia novamente ativa. Vamos nos preservar e que Deus continue nos abençoando. Um forte abraço, uma boa noite para todos.